Olá, meu nome é Tiffany, sou aluna da Universidade Federal de Pelotas e o trabalho que vou apresentar é intitulado Avaliação da fitotoxicidade de dois subprodutos oriundos dos processos de vermicompostagem e compostagem de resíduos orgânicos domésticos. Esse trabalho foi escrito por mim, Tiffany Manuela de Souza, pela Karine Fonseca de Souza, pela Liciane Oliveira da Rosa, pelo professor doutor Érico Conde Correia e pela professora doutora Luciara Bilhalva Correia. Segundo da Rosa e outros, 2019, a classe de resíduos orgânicos são responsáveis por cerca de 50% do total de resíduos gerados nos municípios brasileiros. Essa realidade, associada ao fato de que grande parte não tem manejo eficiente e são depositados em aterros sanitários ou aterros a céu aberto, termina por ocasionar impactos negativos ao meio ambiente. Essa fração orgânica, quando descartada de forma inadequada, gera diversos impactos ambientais, como em áreas de aterros sanitários, depósitos irregulares, impactos à salubridade dos ambientes urbanos pela poluição ou contaminação do solo, a poluição atmosférica e a descaracterização visual, e também se torna fonte de vetores de doenças, atraindo ratos, baratas e outros, com os quais estamos mais acostumados, como moscas, pombos e urubus, mas todos eles transmissores de doenças. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, Lei nº 2.305 de 2010, discorre a compostagem como a destinação final correta de resíduos orgânicos. Como proposto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma forma de tratar esses resíduos ambientalmente correta é por meio do processo de compostagem. A mesma é descrita como uma técnica de reciclagem dos resíduos orgânicos, que transforma os mesmos em um composto orgânico de valor agronômico. A técnica ela pode ser aplicada em grande ou em pequena escala, como podemos ver aqui na imagem, e ser praticada em ambientes domiciliares, sendo eficaz para tratar os resíduos orgânicos diretamente no local de sua geração. Outro método de tratamento para o resíduo orgânico que vem ganhando espaço é a vermicompostagem. A mesma tem como principais atuantes as minhocas, principalmente as minhocas da espécie vermelha californiana, que são colocadas na vermicomposteira com a função de acelerar o processo de decomposição natural dos resíduos orgânicos. E ao final desse processo se obtém um verme composto, ou também, como é conhecido, humus, que pode ser utilizado em hortas, jardins ou como fertilizante para o solo. Segundo Vieira 2010, a avaliação dos efeitos tóxicos de determinadas substâncias nos compostos oriundos da compostagem e da vermicompostagem tem sido feito através da realização de testes, e esses testes se utilizam de organismos como sementes de hortaliças, que consistem na exposição das mesmas às diluições da amostra e a posterior observação dos efeitos na germinação e no crescimento dos organismos teste. Entre as sementes de hortaliças, a semente de alface é a mais utilizada como bioindicadora em diversos estudos para avaliar os riscos potenciais no ambiente, visto que se encontram entre as espécies de plantas mais usadas e recomendadas na detecção de efeitos ecotoxicológicos. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a fitotoxicidade pelo índice de germinação da semente de alface de um verme composto e composto orgânico oriundos de tratamentos aeróbios. A análise de fitotoxicidade foi realizada em um laboratório de toxicologia em resíduos de uma instituição de ensino superior e seguiu a metodologia de Tschicke e Zucconi, onde foi utilizada a espécie de semente de alface, Lactuca sativa. Para a realização dos testes, foram colocadas 10 sementes em placas de Petri com papel filtro qualitativo, assim como podemos observar na figura 1, e adicionado nas placas 5 ml de solução das amostras que foram previamente homogeneizadas. Em seguida, as placas foram levadas para a bode e permaneceram a 25 graus Celsius por 48 horas. Em paralelo, foram feitas placas com a mesma espécie de semente em presença de água destilada, para servir de controle ou padrão.
Passado o período de 48 horas, as sementes foram retiradas da bode e foram analisadas. As quantidades de germinação e o comprimento da radícula foram feitos com o auxílio de um paquímetro, onde as sementes germinadas eram consideradas aquelas com o tamanho superior a 1 milímetro. O índice de germinação foi determinado através das equações 1, 2 e 3, onde na equação 1 temos o índice de germinação das sementes, na equação 2 o alongamento das raízes e na equação 3 o índice de germinação. A figura 2 mostra os resultados da fitotoxicidade do verme composto e do composto orgânico para sementes de alface. Os resultados eles são comparados com o controle de água destilada, sendo este considerado como 100%. A figura 2 ela nos mostra que ambas as amostras apresentaram índice de germinação acima do recomendado, que estipula que o verme composto e o composto maturado devem obter um índice de germinação acima de 80%, como vemos aqui no resultado do nosso estudo. O resultado da fitotoxicidade do verme composto foi maior em relação ao do composto orgânico. Isso ocorre pelo fato de o ácido úmico, que é produzido pelas minhocas, ter como função crucial agir na regulação do comportamento ambiental dos metais presentes no verme composto, ou seja, sua toxicidade, seu forte sistema metabólico, o envolvimento de micróbios intestinais de minhocas e células de cloragócitos atuarem durante o processo da vermicompostagem. A semente mais utilizada em análise de fitotoxicidade é a de alface Lactuca sativa, pois tende a obter resultados satisfatórios devido à sua alta sensibilidade em diversos aspectos, principalmente a efeitos toxicológicos. Segundo Zucconi e outros, 1988, em seu trabalho, explanaram que, quando a germinação da alface apresentar índices acima do recomendado, é devido à presença de maior teor de nutrientes que o adubo disponibiliza para as sementes. Esses autores também descrevem que esse alto índice de germinação também pode ocorrer pela maturidade do verme composto e a ausência de fitotoxicidade. Através do resultado da análise de fitotoxicidade, foi possível observar que tanto o verme composto quanto o composto orgânico apresentaram índice de germinação acima do recomendado por órgãos internacionais, indicando que ambos são livres de qualquer fitotoxicidade. No entanto, para comprovar a qualidade do verme composto e do composto orgânico com referência a outros parâmetros, é necessário fazer outras análises pertinentes. Obrigada.